Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, que discute hoje a nova política do governo federal no combate às drogas, mas em especial ao crack. E a medida mais polêmica é a da internação compulsória obrigatória. Esse é o nosso assunto hoje. Dr. Zaleski, o perfil do dependente químico do crack, do usuário do crack, ele vem mudando? O perfil ele vem modificando, ele ainda vamos dizer assim, é predominante nas classes menos favorecidas, né? E as comunidades mais carentes. Mas hoje é frequente você observar o usuário de cocaína, que numa determinada empreitada ele não tem acesso à cocaína e aí prefere, ou pela fissura pela droga, acaba experimentando a pedra, né? O crack, e acaba, pelo efeito mais prazeroso, mais intenso da droga, optando pela troca, né? Estatisticamente, a gente não vê o reverso. A gente vê o usuário de cocaína migrar para o crack, mas não vê ele voltar para a cocaína, salvo raras exceções. E existe um outro problema também, que é a questão do crack maconha, né? Em que você coloca pedrinhas de crack, quebra em pequenos pedaços e mistura no cigarro de maconha, e o usuário, então, ele tem o primeiro contato com a droga. Inclusive, o agravamento da dependência de crack ele ocorre inicialmente nesse perfil, ele ainda consegue manter um certo padrão, e depois, quando ele passa para a lata, propriamente dita, para o uso do crack, é que ele acaba deteriorando completamente. Mas o crack, ele não tem uma boa aceitação social, né? Muito pelo contrário, né? Ao contrário das drogas lícitas. Aí a gente fala a bebida alcoólica e tal, né? O crack tem um fenômeno interessante, até só para complementar. Nos Estados Unidos, o fenômeno do crack está praticamente reduzindo, né? A tendência do crack nos Estados Unidos é desaparecer tal a gravidade da droga e tal as opções, né? Como o Padre Prim lembrou, por outras drogas, né? Piores? Por piores ou até pelas drogas sintéticas, né? Os derivados do êxtase, todo aquele cristal, etc. Mas tem um custo menor para o usuário, essas outras ou não? Não, elas têm um custo até maior. Pois é, mas é que a rede de atenção nos Estados Unidos também é diferente, né? Nos Estados Unidos o usuário vai ter acolhimento no máximo em 24 horas, né? No Brasil ele é capaz de ficar penando um bocado de tempo por aí e não vai ter atendimento. É a própria letalidade da droga, né? A própria letalidade da droga. Daí resgatando a história toda da internação compulsória, né? Não é que a internação compulsória vá facilitar a recuperação, né? Ela, estatisticamente, inclusive, ela não tem diferença. Você interna voluntária e involuntariamente, a mesma chance de recuperação você tem para as pessoas. Quando é que a gente interna involuntariamente? Eu mesmo interno o paciente de forma involuntária, a pedido da família, e também de forma compulsória, né? A gente interna em situações quando ninguém vai ver um paciente e vai internar esse paciente. Você vai tentar primeiro o tratamento ambulatorial, depois você vai tentar... É o último recurso, no caso do pedido da família, imagino, né? Pedido da família. E qual é o problema da Cracolândia, dos usuários que estão totalmente desassistidos? É que essas pessoas não têm quem vá até eles para solicitar internação involuntária, e muitos usuários crônicos, né? O crack, ele tem uma mortalidade de quase 20% em 5 anos, mas tem usuário crônico. 20% em 5 anos? 20% de mortalidade em 5 anos. É alta, né? Alta, e sendo que desse percentual, 60% morre por homicídio, né? E 10% por AIDS. Só 10% por overdose. Em função ligados à violência. Do crime, ligados à situação de violência. Sim. Se a gente for bem rígido, se a gente for levar realmente a rigor, as pessoas não têm nenhuma chance, né? Se elas ficarem na rua, elas não fazem surto, elas fazem pequenos furtos. Ninguém vai pegar uma pessoa num surto psicótico e levar para o IPQ, por exemplo, para internar. Eles vão ficar andando pela rua. Então não tem como você abordar e internar essa pessoa, a não ser que seja de forma compulsória. Pois é, e nesse aspecto, então, aumenta-se a chance de recuperação na internação compulsória? O tratamento precisa acontecer. Se ele não é possível a nível de ambulatório, ele precisa acontecer de alguma forma. Quer dizer, a recuperação dessa pessoa, se ela ficar na rua, ela não vai se recuperar. O que vai acontecer, ela vai ser morta, ela vai contrair AIDS, né? Vai contrair AIDS e vai morrer de overdose. Se ela for tratada involuntariamente e se derem todas as outras condições, que é isso que também o programa prevê, quer dizer, assistência social, reintegração em algum tipo de ambiente familiar ou, né, com condições mínimas aí de ela voltar a uma integração social, ela tem possibilidade de recuperação. É claro que não apenas a desintoxicação, porque isso é transitório. Se a pessoa não tiver as outras condições, ela retorna ao vício. Como o Padre Prim bem lembrou, né? Exatamente. Se você interna, desintoxica e volta para a rua, ele vai usar de novo. E aí ele vai ficar carreirista de instituição mesmo. Agora, por quê? Porque ele não tem restabelecido as outras condições necessárias para que ele reconstitua a sua vida. Mas se trata o quê? De uma situação de saúde pública, a questão aí do crack, porque
né? Voltando um pouquinho à questão ali até da escolha. Como é que uma pessoa que está extremamente viciada no crack, que é um problema de viciamento, então, né? Se perguntar para ela se ela quer ser internada ou não, ou se ela quer sair da droga ou não, naqueles casos mais extremos que se conhece, é óbvio que a pessoa vai dizer que não. Se disser, o que tu prefere, ser internada ou ter o crack à disposição e tal? Ela vai dizer o crack, por favor, vamos fazer uma festa aqui em que isso seja distribuído. Então, essa pessoa perdeu a condição até de indivíduo de fazer a escolha. Ela precisa de alguém que responda por ela, pelo menos por um período, enquanto ela está nessa condição. Depois ela recupera a sua condição. Agora, é o mesmo que uma pessoa, assim, usando um outro exemplo, está na ponte para se suicidar, vai pular da ponte. Tu pergunta, tu quer se jogar mesmo? É isso que se faz? Nunca. Vai lá, chama bombeiro, resgata. Tem horas que não tem negociação, né? Vai perguntar para a criança, vem cá, prefere brincar ou estudar matemática? E a grande diferença da lei, dessa mudança na lei, é justamente essa, né? Porque a lei anterior sempre existia involuntária e compulsória, só que dependeria de chegar ao paciente. E com a mudança da lei, não. Com a mudança da lei, a equipe vai ter... Vamos dizer, qualquer pessoa pode abordar um indivíduo, levar até um centro e essa equipe, então, vai fazer a determinação. Doutor Zaleski, nós temos aqui... Eu gostaria de colocar, acho que a gente está focando... Vejam bem, eu estou preocupada, porque está sendo focado essa nova política de combate ao crack só como se a política se resumisse à internação compulsória. E, na verdade, não tem nenhum dispositivo, eu estou com todos os dispositivos aqui, não tem nenhum dispositivo desse novo plano que fale em internação compulsória, nenhum. Então, assim, eu não sei de onde surgiu... Não, mas isso foi anunciado pelo ministro, né? Então, vejam bem, a internação compulsória continua lá, é permitido pela Lei 10.216, vai ter que ser comunicado ao Ministério Público cada pessoa que for internada pelo crack, isso não vai mudar, não vai mudar. O que eu acho que é importante a gente colocar esse projeto como na sua globalidade. O que o Ministério vê? Como já foi dito aqui, eu acho que você colocou bem também, o Padre Plim, de uma forma excelente, a internação é o último recurso quando você não tem. E a internação, ela desintoxica, ela não trata. Por quê? Fica internado. Você sai da internação, você vai fazer o quê? O que vai preencher o vazio que aquela droga deixou? Porque uma coisa é certa. Comentário, assim, como médico, eu tenho que discordar da senhora. Desintoxicação é tratamento médico, não é tratamento eu mais sei. importante. Não é que não trata, mas tem que trata, não, no sentido de desintoxicar. Não trata que a pessoa vai sair dali e nunca mais vai usar droga. Restabelecida para a vida, não. Né? Então, assim, o que esse projeto coloca assim, muito forte? Estabelecer novos projetos de vida. Trabalho intersetorial, porque ou se trabalha intersetorial ou não se faz nada. Mas daí assistência social, é trabalho social, investimento social, né? Assistência social. É o Ministério do Trabalho e Emprego, é o Ministério da Educação, o Ministério da Assistência Social, Saúde, enfim. Só um pouquinho, eu queria trazer aqui, só um instante, que o que o Ministério coloca muito forte aqui é os serviços substitutivos, que são os CAPs, se transformarem em 24 horas. O que é um CAPS 3, que chama CAPS 3? CAPS 24 horas. É aquele CAPS que funciona durante o dia todo, com todo o tratamento, a proposta integrativa, de novos projetos de vida, uma equipe interdisciplinar, só que ele fica à noite. Esse CAPS funciona 24 horas, os 7 dias da semana, domingos e feriados. Então, essa pessoa frequenta o CAPS e ele fica, porque cada CAPS 3 pode ter até 8 leitos. Ele tem um número de dias para ficar, ele não pode ficar muito tempo. Mas a proposta do governo hoje é transformar todos os CAPs AD, que são os CAPs álcool e droga, em CAPs 3. Minas Gerais já transformou seus CAPs AD todos em CAPs 3. E essa é a proposta do governo. Por quê? Ele precisa realmente, em um determinado momento, ficar contido ou ficar num local onde ele possa ser tratado. Então, eu acho que é muito importante colocar isso que o Ministério coloca nesse plano de que... Muito bem. Só para lembrar que Minas Gerais já tem há alguns anos uma subsecretaria que trabalha pertinentemente essa questão específica, dependência química. É um diferencial de Minas Gerais, que infelizmente... É um diferencial de Minas Gerais. Dos CAPs realmente é um serviço muito diferenciado e está dentro da proposta de tratamento, que é a equipe multidisciplinar,
todo o apoio para o dependente e também caso o paciente tem que ser individualizado. Cada caso é um caso, não pode ser feito um pacote de tratamento. O problema está no número, né? Porque hoje a internação, o que resolve no Brasil são as comunidades terapêuticas, né? Porque o governo, com essa medida nova agora, com esse investimento, deve aumentar a rede, mas hoje em dia, se eu quiser internar um paciente usuário de crack, eu não vou conseguir internar numa rede do governo, em hipótese alguma. Não talvez consegue, no IPQ. em hipótese alguma, né? Não tem jeito. Eu acho que essa vertente, essa reflexão que a doutora Maria Cecília iniciou é extremamente interessante, porque ela fala do programa Crack é Possível Vencer, nos seus detalhes. E uma das novidades desse programa é a questão das unidades de acolhimento. É uma das novidades do programa. Fala de 6 meses de acolhimento, procurando a estabilidade clínica do indivíduo, da pessoa, do homem, da mulher, enfim, do usuário, da usuária, e o controle da abstinência. Mas, Padre Prim, é uma ficção científica isso no Brasil ainda, né? Como falou o Dr. Zaleski, porque hoje o que a gente vê é a mãe acorrentando o filho, no caso mais emblemático, para o filho não usar drogas. Mas aí nós temos a doença social. É, claro. A doença porque social. não tem, porque a mãe fica desesperada muitas vezes. Quantos casos nós já temos? Eu me lembro aqui do caso do doutor Francisco, que é magistrado aqui, o doutor Francisco Neto, doutor Francisco de Oliveira Neto, no caso, que é magistrado na área da infância, que ele diz o seguinte: Renato, as mães chegam para mim e dizem, deixa preso meu filho. Ele era da área da infância, né? Vários casos que as mães dizem para ele o seguinte: olha, pega o meu filho e deixa ele preso que eu não aguento mais. Essa é a realidade, porque não se encontra espaço para tratamento. Muitos dos casos de pacientes que acabam até se recuperando, infelizmente, né, acabam se recuperando depois de uma detenção, né? Eles acabam fazendo a desintoxicação dentro da cadeia, coisa séria, com muito sofrimento, claro. E talvez, muitas vezes até por uma conversão religiosa, acabam buscando a recuperação sem nenhum instrumento médico de auxílio. Vamos para o intervalo, daqui a pouco as perguntas de vocês. Até já. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e vamos de imediato com a pergunta pelo portal de voz que chega pelo Eduardo. Vamos lá? Eu tenho uma pessoa que é conhecida minha, ela está há 8 anos internada no Colônia Santana por álcool. Ela foi internada compulsória e eu gostaria de saber se a família está brigando para ver se consegue devolver ela para a sociedade. Muito obrigado. Olha só, normalmente o que a gente vê é o abandono da família. E aqui que bom, né? A família está querendo esse contato, né, com o seu familiar, o que é muito saudável, né? Como é que se faz isso na prática, hein? Quer dizer, a família está brigando para reintegrar a sociedade. Coisa aí que acho que tem algo aí que está meio truncado. Que não está truncado, porque ninguém fica internado 8 anos se a família quiser levar. Se a família quiser levar, ela pode levar a qualquer momento com alta pedido. Esse é um caso de abandono familiar. Então, é um caso realmente de abandono familiar. Estranho que tem alguma coisa que está truncada nessa precisaria ver a situação, porque há algo aí que não está fechando exatamente. Não é uma prisão, né? Ela não está pagando uma pena. Uma prisão. Ela está numa situação de saúde. Se há um abandono, se ela não tem para onde retornar, ela acaba ficando. Mas ela não está lá presa. Mas o que ele disse, o Eduardo disse o seguinte, que a família está tentando. Isso foi que ele disse. Eu acho que aí é que está o... Pode haver, o buraco aí na... Pode haver uma medida de segurança. Aí a pessoa cometeu um delito, um crime e recebeu de repente não é nem... De repente não é nem uma instituição psiquiátrica, talvez seja um outro hospital. Não, ele disse que ele falou na Colônia Santana. As mulheres possível haver algum equívoco existe aí. Em termos de segurança fica no IPQ. Sim, aqui o André no Twitter, ele diz assim, se o tratamento do dependente carece dessa diferenciação, a lei contra quem trafica crack também não deveria ser diferenciada? Nos Estados Unidos né? Nos Estados Unidos o porte de... Eu não sei se vai contemplar nesse programa, que eu não li essa parte, mas o porte de droga é considerado tráfico por 5 gramas nos Estados Unidos para crack.
né, e para outras drogas por uma quantidade maior de 50, 60 gramas. Então, existe uma lei diferenciada nos Estados Unidos, eu não sei se vai ser modificada aqui no Brasil. E a gente não recebeu ainda, né, essa parte do tráfico, do combate às drogas, nós não recebemos mas ainda. O programa Crack é Possível Vencer, ele tem 3 eixos, né, e esses 3 eixos são interessantes. O primeiro deles é o cuidado. Né, então, é tudo aquilo que a gente já conversou aqui, ampliação, qualificação da rede de atenção, etc. O segundo eixo é o da autoridade, né? É o eixo da repressão, né? Mas essa autoridade com integração de inteligência e de cooperação de todos os níveis de repressão. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias estaduais, militar, civil, enfim. E o policiamento ostensivo nas áreas chamadas de Cracolândia, e também a revitalização desses espaços. Isso é interessante, né? Porque o camarada normalmente vai onde tem alguma possibilidade de se mocosar, de se esconder, enfim, né? De usar sem ser incomodado. E o terceiro ponto é a prevenção. Quer dizer, os 3 eixos, né, do programa Crack é Possível Vencer. O cuidado, a autoridade e a prevenção. E a prevenção, então, com ações nas escolas. Mas já se faz muita coisa na escola. Que bom que se faz. Nós, em Santa Catarina, temos um programa que é o PROERD da Polícia Militar. Né? É modelo para o Brasil todo, né? Coisa muito boa. Programas nas comunidades, né? Nas comunidades nós temos hoje grupos de alcoólicos, de narcóticos anônimos, de tabagistas anônimos, de jogadores anônimos, de homens e mulheres que amam demais, né, para não só preventivo mesmo, padre. A sensação que dá é que o trabalho preventivo mesmo, quem faz é o PROERD. No mais, a gente trabalha mais de forma reativa do que preventiva, né? Não, é que as boas notícias, elas não são divulgadas. Nós temos um programa... de repente é isso. Nós temos um programa com o La Recanto da Esperança. La Recanto completou 18 anos, né, no último dia 18 de setembro. É a primeira instituição no Brasil a fazer acolhimento de portadores de HIV com dependência química. Foi a primeira instituição no Brasil agraciada em 2003, ano em que foi instituído o diploma de mérito pela valorização da vida do Ministério da Justiça. O La Recanto da Esperança atendeu em 10 anos 18 mil alunos do Colégio Catarinense. E falando de Colégio Catarinense, é um extrato diferenciado da nossa realidade social. Como é que é esse trabalho, padre? Esse trabalho faz com que os alunos de uma determinada série, 8ª série do ensino fundamental, básico, do antigo ginásio, né? Eles vão à instituição alguns dias da semana, e lá eles têm ações de prevenção integradas na instituição. Por outro lado, nós, instituição, nos dirigimos ao colégio para dar continuidade a essa integração e também para levar conteúdo para os familiares. Fantástico. Ao lado dessas ações de prevenção, e lembrando os grupos de entreajuda que estão espalhados aí nas comunidades, eu quero lembrar os grupos de familiares, né? E outros grupos, que dão suporte aos usuários que passaram por programa de tratamento e que hoje fazem um acompanhamento terapêutico em regime de hospital-dia, em regime de ambulatório. São ações que estão acontecendo aí na cidade. Aqui o Samuel Martins, pelo Twitter, pergunta interessante aqui. Ele pergunta o seguinte: como a psicologia trata, aí entra a questão do direito, né? Só a questão da psicologia, né? Como a psicologia trata do direito à liberdade garantido na Constituição Federal, o direito de ir e vir das pessoas? Aí tem que lembrar primeiro que um direito também fundamental é o direito à saúde, à vida, né? Como garantir esse direito, garantindo a liberdade de ir e vir de quem está na Cracolândia? Né? Então a gente fere um direito mais fundamental se não presta socorro. É inclusive crime sonegar, né, ajuda, auxílio para quem tenta suicídio. Né? Se a pessoa não for lá e tomar uma atitude, a pessoa pode ser incriminada. Quanto mais é uma pessoa que tem um problema, né, também de risco de vida, como é o caso do crack. Então,
As pessoas têm que pensar assim, ninguém está propondo e o programa não está propondo, o programa parece excelente, se for colocado em prática, a gente tem que torcer que ele vá à prática, que ele receba esse investimento financeiro sim, que funcione, porque ele ataca, como o padre Prim colocou, frentes importantes, educação, policiamento, que não resolve, mas é necessário aí a nível dos traficantes, e o tratamento ali para os pacientes. Então, é um programa bastante importante que garante o direito à vida, né? O direito à saúde, o direito à moradia, né? É isso que precisa... Ele é importante, o programa é fundamental, né? A gente tem que pensar como, né, população que está recebendo um programa que beneficia essa população. E não como traficante. Ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas o governo, mas tem corrupção. Mas esse dinheiro vai ser desviado. Tem que haver fiscalização, tem que haver, né, os olhos da população, da mídia, para que as coisas funcionem, mas funcionem bem. O Samuel, doutora Ana Cláudia, fez a pergunta a partir do enfoque da psicologia, e eu estou me permitindo trazer um elemento que me parece importante. E eu não estou brincando, Samuel, né, com todo o respeito que o usuário merece. E não é brincadeira o que eu vou dizer. Mas a minha prática é usar uma técnica assim do analista de Bagé, do Luiz Fernando Veríssimo. Sim. Né? Ele tem direito a fazer da vida dele o que ele quiser. Agora, ele também tem o dever de não encher o saco, de não apurrinhar ninguém. Que é a discussão entre o direito individual e o bem comum. Então tem isso. Mas também ele não tem o direito de tirar a própria vida. É crime. Né? Então, aí é uma questão, não se está ferindo o direito de... Lesão corporal supõe juridicamente uma ação civil pública. O camarada não precisa mover, não precisa se mexer nesse sentido. Isso que é a perda da capacidade de entendimento e autodeterminação. Que ele perde a capacidade de se autodeterminar através da fissura ou desejo. Mas o princípio é esse, tem direito a tudo? Tem, mas também tem deveres, meu querido. Não, mas Se essa liga, né, pessoa não está em condições. o tratamento, né? E a pessoa não está em condições de exercer o seu direito. Perfeito. Né? Então, como é que ela vai exercer um direito se ela não tem essas condições? Nós estamos sobre a hora mesmo. E eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu peço desculpas porque nós estamos sobre a hora mesmo, preciso encerrar o programa. Muito obrigado mesmo pela atenção de todos hoje no Conversas Cruzadas. Esse programa reprisa amanhã ao meio-dia. Obrigado em especial para vocês em casa. Em vez de reprisar, a gente podia continuar, pô. Conversas Cruzadas fica por aqui. A gente volta amanhã às 10 da noite. Tchau. Uma hora é muito pouco.